Continuando, temos aqui a questão 3, que é do Colégio Dominus. O chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Qual é a resistência elétrica do chuveiro? Basicamente, eu vou utilizar a lei de Ohm. Por quê? Porque a questão já nos deu a DDP, que é de 220 volts. Nos deu também a corrente e quer saber a resistência elétrica. Então, a forma que relaciona essas três variáveis é a lei de Ohm, que é dada por resistência elétrica igual a DDP, ou tensão, dividido pela corrente. Então, basta substituirmos. Quem vai ser a resistência elétrica? Vai ser igual a DDP, que é de 220 volts, dividido pela corrente, que é 10 amperes. Resolvendo, a resistência elétrica do chuveiro é de 22 ohms. Questão 4 é do Enem, que diz o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohms é igual a... Basicamente, essa questão é sobre análise de gráfico. Você precisa analisar o gráfico da corrente pela tensão. Como é que eu analiso esse gráfico? Desenhando o gráfico, temos, aqui é a corrente elétrica, que eu vou simbolizar por I, e é dada em amperes. Aqui é a DDP, dada em volts, né? E aqui tem um gráfico. O gráfico é basicamente assim. Uma reta. Vou pegar só dois valores do gráfico. Tem 3 amperes e aqui está na posição de 1,5 volts. Então, pegando dois pontos do gráfico, tenho isso. O que é que ele quer saber? A questão quer saber o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohms. Então, qual a fórmula ou a equação que relaciona a corrente com a diferença potencial e com a resistência? Primeiro, lei de Ohm, que diz que resistência elétrica é igual a DDP dividido pela corrente. Eu posso pegar qualquer valor do gráfico. Fazendo isso, pegando 3 amperes a corrente e 1,5 volts a DDP, basta substituirmos. Então, dá 1,5 volts dividido por 3 é igual a quanto? É igual a 0,5 o quê? Aí é que vem a questão, A DDP foi dada em volts e a corrente foi dada em... Temos que ter cuidado aqui com as unidades. A corrente, como está dizendo no gráfico, foi dada em 10 a menos 6 amperes. Não é ampere. Então, isso aqui, corrente é 10 a menos 6. Isso aqui, esse valor da corrente, está multiplicado
por 10 a menos 6. Logo, esse 10 a menos 6, uma regrinha básica da potência de 10. Se ele está na parte denominador e eu quiser passar para o numerador, eu simplesmente inverto o sinal. Se aqui está menos a potência, então, invertendo o sinal vai ser mais. Então, isso aqui, ó, 1,5 dividido por 3 é 0,5. E aqui vai ser o inverso. 10, se está negativo, passa positivo. Então, aqui a resistência elétrica vai ser, ó, 0,5 vezes 10 a sexta ohms. Ou, vendo as alternativas, isso aqui convertendo para números decimais, simplesmente, ó, tenho 6, está positivo, então eu vou andar 6 casas para a direita. Se isso aqui fosse negativo, eu iria andar com a vírgula 6 casas para a esquerda. Como assim? Resolvendo, temos, ó, aqui é 0,5, eu tenho que andar 6 casas, como é positivo, para a direita. Então, vamos andar, onde não tem nada, basta colocar 0. 6 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, 0,5 vezes 10 a sexta é igual a quem? É igual, a resistência elétrica vai ser igual a 5. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. O que? Ohms. E esse valor é a mesma coisa desse, certo? Então a resposta certa é a letra A. E a questão 5 foi formulada por Rafael Hellebrock e diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente a unidade utilizada para determinar a corrente elétrica, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Basicamente aqui, você tem que saber qual a unidade da corrente elétrica. A gente sabe que corrente elétrica, pela definição, é igual a quê? É igual à quantidade de carga que passa por um determinado tempo, ΔT. Para saber a unidade, basicamente eu preciso saber a unidade de carga elétrica. Qual a unidade de carga elétrica do SI? É dada em Coulomb. E a unidade de tempo no SI é segundos. Logo, a unidade de corrente elétrica é Coulomb por segundo. Ou, como é mais conhecido, é ampere. Então, a resposta certa dessa questão é a letra D. A unidade da corrente elétrica é dada no SI em amperes.